foi? Bom, hoje é a conclusão desta aula. Bom, nós estamos na terceira parte da aula, porque de fato é um assunto que gera muita discussão, um assunto tanto polêmico. Este quarto ponto do calvinismo é de fato aqui onde está a maior controvérsia de entendimento e por isso muitas dúvidas surgem, tá? Então hoje nós vamos concluir este assunto, especialmente tratando das objeções. E aí como se fosse aqui, vamos falar de quem não concorda com os argumentos de quem não concorda. E eu acho justo fazermos isso, justamente para entendermos quais são os pontos de divergência e quais são os argumentos daqueles que discordam desse entendimento nosso sobre a graça irresistível. Tá bom? Rapidamente, estamos aqui na graça irresistível. O que nós estamos vendo nessa série é isto. E vamos lembrar que a questão histórica, a questão que levantou e que trouxe esse assunto em pauta lá na igreja dos Países Baixos, da Holanda, discípulos de Jacó Armínio, levaram à igreja holandesa 5 artigos discordando do entendimento reformado ou calvinista sobre a salvação. E a resposta dos alunos de Calvino foram chamados 5 pontos do calvinismo. Ok? Então, lembrando, gente, isso aqui, esses 5 pontos não resumem o calvinismo, não é todo o calvinismo, isso aqui é um braço da doutrina da salvação, apenas isso, tá? É muito mais do que isso, a doutrina reformada, não se limita a isso. Então, os cânones de Dort foram formados em resposta a 5 artigos que chegaram em discordância do entendimento da salvação que Calvino trouxe, sistematizou. Lembrando, não é ideia de Calvino, ele trouxe embasamento bíblico para isso. Aí nós temos visto isso, que ficou conhecido aí como tulip na língua inglesa. Vamos lembrar então, primeiro ponto, depravação total. O que é depravação total? É a condição, é o estado de todo ser humano de morte espiritual. Todo ser humano nasce morto espiritualmente, manchado pelo pecado em todas as suas faculdades. Por isso, total. Todo ser humano é corrompido. A sua mente, as suas emoções, a sua vontade, o seu corpo, tudo isso tem a mancha do pecado. Tudo isso foi manchado pelo pecado e isso traz qual a consequência? Ninguém quer ou pode ir a Deus por natureza. Ninguém. Todo ser humano nasce incapaz de ir a Deus para a salvação. E não quer fazer isso, porque nasce corrompido pelo pecado. Qual a solução para que o ser humano seja salvo? Deus tem que fazer algo. Eleição incondicional, segundo ponto. Deus elege, Deus escolhe, desde antes da fundação do mundo, aqueles que serão salvos. Não por mérito qualquer, mas unicamente pela graça dele. Não há condição prévia para alguém ser eleito. Não há. É unicamente a graça de Deus que faz isso. Vimos isso na aula sobre eleição incondicional. E vimos a expiação limitada. Aqueles a quem Deus elegeu, eles e somente eles são alvos da morte de Jesus na cruz. Jesus não derramou sangue sem que esse sangue fosse eficaz. Jesus não morreu por todos sem exceção, ele morreu pela sua igreja, pelo seu povo. E vimos isso na aula sobre expiação limitada. E entramos na graça irresistível, né? Definimos a doutrina, vou passar rápido. A pergunta que nos norteou é: por que algumas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, creem e outras não? Então a resposta vai ser a eleição, e há validade nisso, mas aqui vamos na aplicação da eleição a cada ser humano eleito. Tem um momento que, diante do Evangelho sendo pregado, o chamado externo acontece. Porque alguns respondem positivamente e outros não? Porque há um chamado interno e eficaz naqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo. Nós vimos isso lá nas 2 aulas, tá? Então eu vou passar por isso. Importante, o que essa graça não quer dizer. Esse termo irresistível não quer dizer. Não quer dizer que o ser humano está lutando com Deus e Deus está forçando alguém a crer. Não quer dizer isso. Não quer dizer que o Evangelho não possa ser resistido. Pode sim ser resistido. Tá? Você conhece pessoas que resistem, que ouvem a mensagem e nada acontece. Então há de fato e de verdade uma resistência ao chamado externo do Evangelho.
E não significa que a vontade do ser humano é anulada ou violada. Deus não viola, não anula a vontade. O que Deus faz, Ele muda, Ele transforma o centro de comando. Nosso centro de comando, nosso coração, que a Bíblia chama de coração, é transformado por Deus. E então, o eleito transformado responde livremente: eu quero a Cristo. Mas só faz isso porque o interruptor foi aceso. Lembra aquela ilustração? A luz só acende quando o interruptor é apertado. Senão não há como a luz acender. É ao mesmo tempo? Mas precisa ter uma causa primeiro para que a luz acenda. A causa é: Deus transforma. Deus dá vida a quem estava morto. Ou Deus chama interiormente, de forma eficaz. Vimos as definições, vimos o que os arminianos entendem, tá? O ponto de discordância é: essa graça para o arminiano não é irresistível, ela pode ser resistida até o final, ainda que Deus abra o coração e torne o ser humano capaz. A doutrina arminiana vai dizer: ainda assim, o ser humano pode rejeitar isso, mesmo sendo internamente habilitado. O que nós reformados entendemos biblicamente, que quando o Deus abre internamente o coração, quando há um chamado interno, esse chamado é eficaz, ele não pode ser resistido. Lembrando que não há uma luta aqui de resistência. Quando Deus quer quebrar, Ele quebra, porque quem é soberano? Ele é soberano. Então Ele faz isso mudando o centro de comando do ser humano, fazendo então crer, tá? Vimos isso na nossa confissão de fé, e de forma, o que eu quero destacar é essa última frase: no entanto, Ele assim o faz, o quê? Chamar eficazmente, iluminando o entendimento, para que eles compreendam, tira o coração de pedra, dá o coração de carne, renova a vontade, determina a vontade, uma nova vontade, porque Ele é todo poderoso, Ele pode fazer isso. No entanto, Ele faz isso, iluminar, convencer, Ele faz tudo isso de tal maneira que eles vão de modo livre, porque eles foram dispostos com uma nova vontade. Então não há coerção, não há a forçação, a liberdade nesse sentido do ser humano transformado ir a Deus. E ele quer ir a Deus agora porque ele foi habilitado a isso, tá? Vimos as diferentes posições. O pelagianismo: o ser humano tem uma liberdade natural, todo mundo nasce com a liberdade de querer e poder ir a Deus. Vimos que isso não tem fundamento. Aliás, a depravação total não nos deixa afirmar isso. Vimos aqui o entendimento arminiano, que é: há uma liberdade restaurada no ser humano. E aqui está o nosso ponto de divergência, né? O ser humano tem uma liberdade restaurada por uma graça prévia que anula a condição de morte do ser humano, fazendo então capaz de dizer sim ou não ao chamado. E vimos a questão, ou um ponto de vista calvinista. Há um chamado geral que pode ser resistido, mas há um chamado interno que não pode ser resistido de forma final. Quando Deus abre o coração, Ele abre o coração. E o ser humano então vai a Deus. Não há possibilidade de não ir a Deus para a salvação. Ok, vimos o fundamento bíblico, né? Falei muito sobre isso na primeira aula, e a segunda aula, que foi a semana passada, foi: qual o fundamento bíblico para isso, para dizer que Deus abre o coração e o ser humano vai, não há como não ir. E vimos alguns textos, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não há como não ir a Deus aquele que o Pai deu. Jesus disse isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. É vontade de Deus que nenhum eu perca de todos que Ele me deu. Então, de fato, o chamado, quem crê em Jesus é porque foi dado ao Pai, e esse crerá. Não há possibilidade de não crer. O pastor dá a vida pelas ovelhas, eles vão ouvir a voz e vão seguir a voz do pastor. Não há como não seguirem, sendo ovelhas. Não há como não seguir, tá? Elas ouvem e seguem, eu lhes dou a vida eterna. E aí vimos os diversos fundamentos bíblicos, mas esse não é o ponto da nossa aula hoje. Foi da semana passada, você não viu? Está lá no YouTube, veja o vídeo. Paramos aqui. Há dois chamados? Um geral,
rejeitável, com certeza. E há um especial, há um chamado particular. Esse é eficaz, esse não pode ser rejeitado. Então, o chamado geral ocorre pela pregação da palavra, e a pregação é o veículo do Espírito para abrir o coração, para transformar o centro de comando do ser humano. É o veículo e a palavra. Lembra lá de Lídia? Lídia ouvia o que Paulo dizia, e o Senhor, versículo diz, o Senhor lhe abriu o coração, e ela atendeu ao chamado. Esse versículo resume bem. Abrir o coração no nosso entendimento faz com que a pessoa atenda ao chamado. No entendimento arminiano, abrir o coração faz com que a pessoa seja capaz de dizer sim ou não. A pessoa ainda assim pode rejeitar o chamado, mesmo com o coração aberto. Não é assim que nós cremos. Tá? A questão é que Deus muda a disposição interna, capacitando o ouvinte a atender o chamado. Nunca forçando essa vontade, mas transformando. Vamos então agora fazer um papel aqui difícil hoje, tá? Pastor, não concordo, entendi tudo, mas eu não concordo, tenho um monte de dúvida. Aliás, semana passada foi legal que a Raquel levantou muitas dúvidas que muitos tinham, não é? Você falou, eu tenho essa dúvida, que bom que alguém perguntou. Então faça isso hoje, pergunte, não se constranja, porque é importante você expressar a sua dúvida. De fato é um assunto difícil. A única ruim é ela, né? O que é? A única ruim é a então, deixa ela, é expiatório, é o bode expiatório, pergunta aí. Mas é bom, gente, é bom ter pergunta para a gente responder, tá? Por favor. Bom, quais são as objeções dessa doutrina? Você fala, eu entendi, mas eu não concordo. Tem alguns pontos que eu vou levantar aqui que eu não concordo. A primeira, é mais fácil, então eu vou começar a dar mais fácil. A graça irresistível viola a vontade humana, forçando-a a crer. Nós já vimos que não é assim, tá? Não é esse o entendimento. Esse é um espantalho, como eu disse, o espantalho é um argumento que desfoca um pouco o que é a verdade. Alguns dizem, o calvinista é um robô, porque o Deus força a pessoa a crer forçada. Nunca foi dito isso, tá? Isso é um espantalho da nossa doutrina. Qual é o nosso entendimento? Opção de fé aquilo ali. Deus muda a disposição e o eleito livremente vai. Não há, então, alguém forçado. A vontade natural do homem não é livre, nós sabemos isso. Todo mundo nasce escravo do pecado. Há um livro de Lutero, chamado Nascido Escravo. Todos nascemos escravos do pecado. A natureza pecaminosa nos escraviza desde a concepção, de modo que nos impede a ir a Deus. A graça de Deus liberta essa vontade, não força, liberta essa vontade escrava, iluminando os olhos espirituais, tirando as escamas. É isso que a graça de Deus faz, liberta, e não força a nada, tá? De novo, ninguém vai para o céu reclamando. Ninguém vai para o céu reclamando. Fui forçado, não queria estar aqui. Isso é uma irrealidade, tá? Ninguém vai para o céu contra a sua vontade. Isso nós afirmamos categoricamente. Deus vai mudar o coração de modo que o eleito vai querer ir. É isso que eu quero. Eu achei o tesouro. É isso que Jesus fala. Eu achei a pérola de grande valor. Eu quero. É meu prazer. Agora eu achei a vida. Então vai para a vida. Ok? Tudo bem? Falei tudo isso, mas vai estar lá no seu slide. Tudo bem aqui com esse argumento? Segundo. Guilherme, Pois não. foi que eu ouvi aquele que falava que era pastorzão, né? Ele virou ateu praticamente, né? Tá. Ele fala assim, eu não pedi. Ele fala mesmo. Eu pedi para nascer. Eu não pedi para nascer nem para Jesus morrer por mim, ele fala no podcast, né? Mas o que ele entendeu é que essa graça se torna a vontade dele. Ele vai ter um entendimento, é porque ele não foi transformado. Exato. A questão é o centro de comando dele não foi mudado. Ele foi religioso pela vida toda. Ele foi religioso a vida inteira. Participou de igreja. Fez lá a sátira, algumas coisas, até falou a verdade, cantou louvores, né? Que toca muito bem baixo, né? E aí você viu a pessoa que esteve lá no meio do povo cristão não havia sido transformado. Então por isso que ele entende que isso é algo que ele é forçado. Não pedi para acontecer para mim, eu não quero. Ele não entendeu o grande sinal que ele não foi transformado. Isso, ao meu ver, é uma grande evidência que não houve transformação. Porque quando há transformação, eu falo assim, obrigado, Senhor. Obrigado, agora eu entendo, né? Meu Deus, se o Senhor não fizesse por mim,
Não é? Se eu não visse meus olhos, eu Exato. olhasse, né? Interessante. Esse provavelmente é o caso, ilustra bem o caso de Hebreus 6. Estava lá, participou de tudo, pregou, fez tudo na igreja. Só que não quer. Não é isso. É triste, né? Triste demais. Segunda objeção, a graça irresistível desestimula a universalidade do chamado à palavra. Como assim? Qual é o argumento dos que não concordam com essa doutrina? Olha, ok, eu entendi essa questão calvinista, mas olha só, então, para que eu vou pregar? Se só os eleitos vão ser chamados internamente, já pensou isso alguma vez? Provavelmente sim. Não tem estímulo, não adianta mesmo. Para que eu vou falar se não adianta? Qual é a nossa resposta a isso? Vamos lá, alguém? Os argumentos são esses. Como é que é? Vou chamar a versão. Esse é o argumento de quem discorda. E é justo colocá-los aqui. E aí? Eles falam então. Não há estímulo para se evangelizar, porque afinal não adianta. Mas Como é que a gente responde como é que eu isso? sei quem são os eleitos? Ótimo. Como eu sei quem são os eleitos? É uma resposta, ok? Se eu sei que é eleitos, eu vou estar estimulado a pregar. Se eu sei que Deus tem os seus, que as ovelhas vão ouvir a voz do pastor, isso é um estímulo ou não é? Poxa, se eu sei que alguém está morto em seus delitos e pecados, não pode e não quer, só se Deus fizer algo nele e o veículo para Deus fazer é a palavra, isso é um estímulo ou não é para eu pregar? É um completo estímulo, é o contrário. Tá? Então a nossa resposta é: Deus estabeleceu um meio para esse chamado interno. Qual é o meio? Pregação. Além de ser uma ordem. Então já bastaria: vão e façam discípulos. Fecha a boca, quem tem um dono responde, é isso? Já basta isso. Mas tem mais, né? O mesmo Paulo que escreveu Romanos 9, escreve Romanos 10. Como crerão? Se não há quem pregue, se não forem enviados. É o mesmo Paulo que escreve que Jacó e Esaú, um foi eleito para que a eleição da graça estabelecesse ali. E no capítulo seguinte ele diz: como é que crerão se não há quem pregue? Veja, não há contrariedade aqui. Ainda que, de fato, a graça é só se Deus abrir o coração, mas nós vamos com essa certeza: se há um eleito e se Deus quiser abrir o coração, Ele vai abrir. Vamos levar a palavra, tá bom? Não sabemos quem são os eleitos, e o chamado interno não anula o chamado externo. Aliás, só reforça. Tudo bem, gente? Esse argumento está mais tranquilo? Vamos dificultar agora. Terceiro argumento. Ok, a graça irresistível anula a sinceridade do chamado. Quais são os argumentos de quem discorda de nós nesse sentido? Olha, Deus nem sempre acompanha com o seu espírito para chamar internamente o chamado externo. Nem sempre. Então nem sempre é um chamado sincero. Tá? Isso, se você assistir debates, você vai ver, não há sinceridade nesse chamado. Porque Deus não acompanha aqueles que Ele não elegeu, Ele não vai acompanhar com o Espírito para chamar internamente. Então é um chamado insincero, desonesto. Pregar para quê se Deus não vai chamar a todos, se nem todos crerão? Há uma similaridade com o argumento anterior, mas aqui a questão é sinceridade no chamado. Tá? Há sinceridade de Deus sim em querer salvar. Há sinceridade, sempre há sinceridade. Tá? A nossa resposta é: Deus não se... Ezequiel 33, alguém acha, não vou lembrar de cabeça, eu posso... Pega minha Bíblia para mim aqui, por favor. Não tem prazer na morte do ímpio, é isso. Tá? Não tem prazer. E de fato não tem, nós não negamos isso. Tá? 33, 11. Olha que é isso. Diz ele: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte de um perverso, mas em quem o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Veja, ele está falando para a casa de Israel, para o povo, um povo que está abandonando o seu Deus, está falando para o povo de Israel, dizendo: não tenho prazer que isso aconteça. Convertam-se. Há uma sinceridade, há um desejo, há uma intenção e há uma chamada para isso. Voltem. Lembra de Mateus 23? Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir-vos e vocês não quiseram.
há uma intenção, há um desejo, há uma vontade de prazer, há uma vontade que Deus queira, volte-se para mim. Há sinceridade nisso. Então essa sinceridade está atrelada ao prazer de Deus, não necessariamente na universalidade da provisão. Lembra, Jesus morreu pelos seus, mas ainda assim há sinceridade, nós não sabemos quem são os eleitos, em Deus chamar, converta-se, porque é um chamado, é uma ordem, volte-se para mim, tá? A oferta é sempre sincera. Ah, mas Cristo não morreu só pelos seus? Sim, mas o chamado é sempre sincero, até porque o chamado cumpre propósito. Qual é o propósito? Salvar ou condenar. A condenação é um dos propósitos desse chamado. Vocês estão rejeitando. Nós não estamos falando aqui de, mas Deus tem os seus eleitos. Ainda assim, há sinceridade nesse chamado. E só um detalhe que os arminianos usam e a gente não presta atenção. Ezequiel está falando sobre morte física. Também. Porque vocês haveriam de morrer ao caso de Israel. Então, eu não posso usar um texto falando de morte física e trazer para a morte eterna. Nós sabemos, existe morte física, morte eterna, existe... Isso, as consequências do pecado. São vários tipos de morte. Espiritual. Então, é muito fácil eu relativizar a palavra usando um texto, porque esse texto aqui é o profeta falando ao povo de Israel morte física. É muito perigoso Não dizer... tem prazer na morte do... Na morte do ímpio. Na morte do ímpio. E Israel que morra. Eu pergunto, o eleito que morre, ele é salvo? Sem dúvida. Deus avisando que ele pode morrer ou não, ele continua salvo? Ele continua salvo. E o que a gente tem que entender, Deus elege antes de criar. É difícil isso, é uma martelada na cabeça. É como o jogo fala, é questão de aceitação. Isso, é uma martelada na cabeça do nosso ego. Deus escolheu. Ah, não, mas foi porque ele previu. Se ele previu, está fixo, ele escolheu. A eleição é soberana, não é? É dele. Então, de fato, é uma questão para nós nos submetermos a isso, como Paulo diz em Romanos 9 lá. Quem é você para discutir com Deus? D. A graça invalida a responsabilidade humana. Aqui está o ponto, né? Aqui vem a questão. Olha, esse é o argumento mais forte. Bom, se Deus acompanha com o seu Espírito, e Ele abre o coração daqueles a quem Ele quer, que culpa o outro tem de não crer? Já pensou nisso? Provavelmente esse é o teu pensamento, né? Como é que eu posso ser responsável por isso? Se Deus não abriu o meu coração, tá? Então, vamos lá, os argumentos. O homem não pode ser responsabilizado porque não creu. Por que Deus chamaria externamente por meio da pregação se as pessoas são incapazes de responder, né? Deus tem que dar oportunidade e capacidade ao homem para esse homem escolher. Senão, as advertências do Evangelho não tem sentido. O homem tem que ser capaz para poder responder. Ele tem que ter uma responsabilidade nele para poder responder. Deus seria injusto ao não dar a capacidade a todos e condenar os que não tiveram a oportunidade ou a capacidade, porque não há responsabilidade. Esse é muito forte, de fato. Tá? A gente tem que saber responder isso. Como é que a gente vai... Depravação. Isso, a depravação total responde de uma maneira mais ampla, né? Mais superficial. O homem é incapaz. A questão é, por que eu vou ser responsável então, se eu não sou capaz? Como haverá juízo se eu não sou responsável? Se eu não sou responsável. Então, esse também é bem usado. Talvez o mais usado. Como é que eu vou ser responsável por algo que eu não sou capaz de responder? Quem mandou Adão ia ficar? Tá? Então esse aqui é o mais difícil, de fato. Bom, como a resposta aqui, ó, a lógica é coerente, nós entendemos isso. A questão é se está de acordo com as Escrituras. Tá? Qual é o erro dessa premissa? Eu não sou responsável por aquilo que eu não posso. O erro está aqui. Deus não daria ordens sem conceder capacidade moral para obedecê-las. De novo, o erro dos que argumentam está: Deus nos dá ordem, Ele tem que nos dar total capacidade de respondê-las. Uma pergunta para nós. Nós somos salvos. Você obedece os 10 mandamentos plenamente?
mas você é chamado a isso. E agora? Por que você não obedece? Você tem o Espírito Santo, você peca ainda? Peca e sempre pecará, não é? Até quando Jesus voltar, certo? Deus ordena que nós obedeçamos a sua lei, mas por causa da nossa condição de pecadores, ninguém obedece perfeitamente. Mas isso não invalida a ordem, certo? Isso é uma realidade, não invalida a ordem. Ninguém ama a Deus com toda a sua força, de todo o seu coração. Nós somos falhos nisso. Nós somos falhos em honrar pai e mãe. Nós somos falhos em que mais? A gente sabe um monte, né? Pecador profissional. A gente sabe. Nós somos falhos em muitas coisas, mas ainda assim Deus nos manda. Então nós temos uma ordem de Deus e uma incapacidade nossa, por nossa condição, tá? Nós somos ordenados. Por exemplo, alguém que tem aí um alcoolismo herdado geneticamente. É uma condição. Mas se ele se embriagar e continuar nisso, ele é responsável por isso? É ou não é? É. Ou alguém que é psicopata, que tem isso nele, mas comete um assassinato, ele é responsável ou não? É responsável. Há responsabilidade nisso. Então, o ponto aqui é que Deus não é obrigado a dar oportunidade a ninguém se ele não quiser. Ele é completamente justo em condenar aqueles que permanecem como inimigos dele, porque todos nascem inimigos. Paulo diz, por natureza, filhos da ira, inimigos de Deus. É que nosso senso de justiça, que é corrompido pelo pecado também, nos diz, Deus precisa fazer o que eu acho que seja justo. Quem não crê já está condenado. A questão é que Deus não é obrigado a, com inimigos, dar oportunidade. Por que ele seria? Qual é o seu argumento? O que não crê já está. Já está. Está no passado isso, João 3. Né? Então, o chamado a crer é uma ordem, é uma convocação. Há consequências em não responder a essa convocação. Há consequências. Obedeça ao chamado é uma ordem de Deus. Tá? Há uma exortação, creia e se arrependa. Vinde a mim. Agora, também há, só virá a mim quem o Pai trouxer. Na verdade, o ser humano, todos estão caminhando. Eu vi um argumento uma vez disso, para o inferno. Está uma fila. Essa é a depravação total. Todos nascem assim. Estão caminhando. Deus simplesmente elegeu alguns, tirou da Tem misericórdia a alguns e é justo com outros. É justo com os outros. Vamos batendo nessa década desde a eleição. O pregador americano ele falou que se Jesus Cristo, né, viesse novamente, ele vai vir, né? E falasse assim, ó, pegasse esses pecadores, abrisse a porta do inferno e falar, ó, vai ter tormento, vai ter dor, vai ter sofrimento eterno. Eu sou o próprio Cristo. Se ele não convencê-los e não convencê-los através de que ele é Cristo Jesus, com poder mesmo, todos os seres humanos, inclusive nós, iríamos desejar o inferno, mesmo sabendo que iríamos. Nós não temos essa capacidade. Então, ok, você pegou o ponto da depravação total. O argumento aqui é, se eu não tenho a capacidade, eu não sou responsável. Ah, tá, porque temos responsabilidade. Isso, é isso que nós estamos argumentando aqui. Entende? Mas você tem responsabilidade porque o mundo diz que a criação manifesta que existe um Deus. Aí o entendimento que a gente tem dele Você abafa essa verdade. é errado, abafa a verdade que o comer, consegue dizer, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Deram glória e serviram mais a criatura do que ao Criador. Então, a tendência natural é glorificar a criatura, até nisso. Até em dizer Deus está errado. o ponto aqui é que nós queremos resolver com a lógica o que a Escritura nos diz. Há eleição, há chamada a existir e há responsabilidade. Dorme com isso. Aceita. Dorme com isso, porque assim, vinde a mim. É real a chamada? É honesto? Sempre. Só vem a mim quem o Pai trouxer. Ou você anula um, ou você anula outro, ou você caminha com os dois. Mas eu não entendo, então, bem-vindo, dá a mão para mim, eu aperto sua mão. A gente tem um momento que a gente não entende, finalmente.
mas a gente tem texto para nos respaldar. O que parece que um lado faz eu não posso aceitar esse paradoxo de venham a mim, se não vier vai ter julgamento. E o outro lado só vem a mim quem o Pai quiser. A gente caminha junto com isso, mesmo que chegue uma hora que é um paradoxo. O problema é eu anular um desses dois aqui, dizer, não pode ter eleição se Deus manda vir a mim. Não, pode, porque o texto diz. Nós somos submissos à Escritura. A responsabilidade humana está aqui em Romanos 1:20. Isso, estava falando Romanos, pois não. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, conforme a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Há uma revelação geral de Deus que por si já torna o homem indesculpável. E aí o arminiano vai dizer, mas ele não tem condição de ir porque ele é morto. Deus tem que abrir o coração, mas Deus não abre. A responsabilidade continua, porque o texto nos diz. E aí não tem conversa. Eu não estou sendo simplista com o meu argumento, mas estou dizendo, chega um momento que a gente tem que olhar o texto e dizer, vinde a mim e só vem a mim quem o Pai quiser. A gente dorme com isso. Eu não posso anular nenhum nem outro. Tá? Então haverá julgamento. Nós afirmamos as duas verdades, ainda que isso seja um paradoxo, em algum momento. Tá? Próximo. A expiação de Cristo por todos, sem exceção, estende a todos, sem exceção, uma graça que os habilita a crer. Qual é o argumento aqui? Bom, o arminiano vai ser coerente com a sua doutrina, dizendo, nós cremos que Cristo morreu por todos, sem exceção. Tendo morrido por todos, sem exceção, essa graça habilita a todos, sem exceção, a responderem sim ou não. E quais são os textos que eles argumentam? Tito 2, quanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Já vimos isso na expiação limitada. O que é todos aqui? Qual é o contexto ali? Está falando de quem? Veja o contexto ali para todos. Está falando de servos, de homens, de mulheres. Está falando disso, de tipos de pessoas diferentes. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então qual é o argumento aqui dos que não concordam com a nossa posição? Uma vez que a morte expiatória foi por todos, sem exceção, a graça que possibilita a escolha é concedida a todos. Cristo não morreria por todos, a menos que todos tivessem a oportunidade de aceitá-lo ou rejeitá-lo. E há uma graça universal distribuída a todas as pessoas que as capacita a rejeitarem ou a aceitarem. Esse é o argumento, conforme esses textos. Qual é a nossa resposta a isso? Entender esse argumento? Uma expiação geral que capacita todos a rejeitarem ou a aceitarem. Possibilita a salvação. Possibilita. Deus não salvou, Ele possibilitou. E aí depende da ação do homem final. Quem é soberano aqui seria o ser humano em sua escolha. Qual é a sua resposta? Bom, primeiro, a Bíblia não ensina que as pessoas recebem capacidade de escolher ou rejeitar por causa da expiação. O erro aqui é dizer que, por meio da cruz, Deus neutralizou os efeitos do pecado para que todos tenham a oportunidade de receber. Os versículos não dizem isso. Vou voltar aqui. Esses versículos não dizem que todos receberam a oportunidade ou condição de crer ou não. Não dizem isso. É uma inferência, é uma conclusão de uma linha de entendimento. Se a graça se manifestou Salvador a todos os homens, se ele foi levantado da terra e vai atrair todos, conclui-se, segundo eles, que todos têm a capacidade, que todos têm a oportunidade de ir ou não, de forma que eles têm em si essa capacidade de rejeitar ou não. O nosso argumento os textos não dizem isso. Dizem que a graça de Deus se manifestou salvadora a todo tipo de pessoa. E ali, atrairei todos a mim, lembra, é João, todos têm uma questão de todos os povos da terra, não só os judeus, isso é muito forte em João. João repete isso diversas vezes, esse todos com relação a judeus e gentios, judeu e não judeu, todos.
e não todos sem exceção, tá? Então aqui, os versículos não nos permitem concluir que a obra da cruz teve como resultado capacitar pessoas a crerem ou não. Não é isso que a obra da cruz fez. Capacitar pessoas a crerem ou não. A obra da cruz expiou o pecado, certo? Essa foi a obra da cruz. Removeu o pecado, limpou os pecados. Não, a obra da cruz não é dar capacidade de se crer ou não. É esse o erro aqui de conclusão. Tá? João 12, que nós vimos, eu atrairei todos a mim quando eu for levantado, não pode ser interpretado como fosse todos sem exceção. Porque senão, todos iriam. Jesus disse, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Gente, universalismo, está todo mundo salvo. Os soldados que estavam lá, todos se arrependeram? A história mostra. Basta as pessoas que estavam ali. Nem todos foram atraídos a ele. Portanto, o todos ali não pode ser todos sem exceção. O Greco-Nato responde assim ao César. Uhum. Ele fala, nossa, que maravilha seria então. Todos Atrair salvos. todos, então, Porque Jesus disse que eu vou ser levantado e todos vão ser atraídos a mim. Acabou. Tem os dois ladrões lá, qual foi esse dois? Essa só foi um, já errou no número. É todo número. Vamos lá. Tá? O contexto de João 12 é: gregos se aproximam de Filipe porque queriam ver Jesus. Olha o contexto de João 12. Gregos. Gente, isso é como eu disse na aula passada. A gente tem que entrar no mundo bíblico. Muitas vezes o ensino bíblico é: atenção, judeus e não judeus são salvos. Para a gente isso em 2025 é claro. Mas pensa nisso que for um judeu. Isso era um escândalo. Ele está escrevendo, ó, gregos chegaram para ver Jesus. E aí logo em seguida fala, eu atrairei todos a mim. Judeus e gregos. E não judeus, gente que não é desse povo. Eu ainda tenho ovelhas de outro aprisco. Lendo isso hoje claro, eu chego no Brasil. Leia isso lá. Para o primeiro leitor, que é judeu. Tanto que é difícil para eles, e Pedro Precisou de uma visão. Uma visão para poder pregar. Para ser convencido de pregar para um gentil. Ele ainda falou, eu jamais faria isso. Aí precisou dessa visão para se convencer. Então, esse contexto a gente tem que estar em mente quando a gente lê todos. A gente vê que nem todos os judeus creram. Se fosse. Veio para os que eram seus e os seus os rejeitaram. Nem eles todos creram. Mas a todos quanto foram. A todos. A questão ali é: entendam todos do contexto judaico. Não podemos sair desse contexto. João Parker também ele usa o texto de João 3,16, como todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não Isso. todos. Isso. Ele também usa esse argumento também. tudo é. Ok? Então, o argumento é: a cruz, a morte de Cristo da cruz, não foi para tornar possível que todos creiam ou rejeitem. Não foi. A cruz foi para lavar pecado. De quem? Do povo de Deus. Próximo. Versículos usados aqui já são os finais. Contra a graça irresistível. Já sei, pastor, já entendi, mas tem uma que você não vai escapar. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Acabou, obrigado, gente. Terminou. É graça irresistível e está falando de que você resiste. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Como que a gente responde isso? De fato, é um dos versículos mais usados contra a graça irresistível. Como é que pode ser irresistível se Filipe está falando, ou perdão, Estevão está falando aqui, vocês resistem ao Espírito Santo, vocês sempre resistiram, como os vossos pais. A pergunta que a gente tem que fazer no texto é: como é que os pais resistiram ao Espírito Santo no Antigo Testamento? Pense aí, como é que os pais, vamos voltar lá aos judeus no Antigo Testamento, resistiram ao Espírito Santo no Antigo Testamento? Há um texto muito claro sobre isso, que é Zacarias 7:12. Olha só. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Resposta, ou pergunta: como é que os pais no Antigo Testamento resistiram ao Espírito? Resistindo às palavras pelos profetas. O Espírito enviava a palavra pelo profeta, não era assim? Guilherme, Deus endureceu o coração de Faraó, pode
É que aqui não é faraó, é assim, Não, eu sei, mas essa situação. sim, há um endurecimento de Deus. Mas olha só, o versículo aqui diz: eles fizeram seu coração duro para que não ouvissem a lei. Esse é o homem natural. Esse é todo ser humano que endurece o coração para não ouvir. Como é que eles rejeitaram o Espírito no Antigo Testamento? Rejeitando quem? Os profetas. Porque os profetas falavam pelo Espírito. E o texto é muito claro. Vocês não ouviram, vocês fizeram duro, vocês não ouviram as palavras que Deus enviou pelo Espírito mediante os profetas. Então os pais rejeitaram, entendendo esse versículo, Estevão está certo. Vocês se fizeram surdos porque vocês rejeitam a palavra, a pregação externa. Quem envia, quem fala, quando a pregação é dita, o Espírito está falando. Vocês estão rejeitando o Espírito. Está certo. Nós não negamos o versículo. Nós dizemos exatamente isso. Eles rejeitam o chamado externo. O Estevão aqui está se referindo a esse chamado externo. Vocês estão negando o chamado do Espírito pela palavra. Agora, o Espírito vai vencer a sua resistência quando? Quando ele quiser. Ou ele não é soberano para isso? Porque a gente diz: Senhor, tu és soberano para tudo, mas na minha vida a salvação, não. No fundo, quando se diz Deus não pode fazer isso, porque ele tem que preservar a liberdade humana, se está dizendo, há uma área da vida em que Deus não é soberano. É isso que se está dizendo. Ele não pode interferir na minha pretensa liberdade. Mas ele pode, ele não quer. Ele não quer, porque não é o eleito. Porque não foi vontade dele. Então, a Ótimo. graça irresistível é limitada. Ela é objetiva aos seus. Assim como a expiação. Excelente. Limitada aos seus. Ela é limitada aos eleitos. É irresistível limitada. Limitada de Porque abrangência. quando você diz que vai lá no centro de comando Isso. e muda, aí está tirando a liberdade. Quem é o soberano para Não, fazer mas ele isso? está tirando a liberdade do homem. Então, Liberdade que não tem, ele está morto. ele está preso ao pecado. O ser humano está cativo ao pecado. Na sua misericórdia, Deus resgata esse homem. Se tem uma pessoa ali em cima do muro, em cima da ponte, querendo se jogar. E ele é livre para se jogar. Sim. Mas se eu tiro ele, eu tiro a liberdade dele de se jogar. Você é uma boa pessoa quando você faz isso? Quando você salva essa pessoa de se jogar, você está fazendo algo bom? Não sei. É que na realidade não há liberdade. Sim. Vai que o bom é ele se jogar. Diogo, o bom é ele se jogar? Deus está tendo misericórdia de alguns. Está sendo justo com outros. Nunca há violação de liberdade. O ser humano é cativo. E ele não é livre. Não. Ele é escravo do pecado. Escravo. É escravo do Aí pecado. ele deixa de ser escravo do pecado. Ele não é livre. Escravo Ele é do sempre pecado. escravo. É. Ele é escravo do pecado. E aí Deus, por misericórdia, resgata o escravo do pecado e traz para ser escravo de Cristo. Salva alguém de se jogar da ponte. Diogo, depois pastor. É porque essa questão, não é que Deus controla você. Isso. Quando ele faz seu coração viver novamente, você quer ir para ele. A sua única escolha é ir para ele, mas não porque ele está te forçando. Não há forçação. É porque naturalmente o corpo humano vivo, a alma humana viva, Respira. que é a restauração de Deus, ela quer ir para Deus. E quando ela está morta, ela não quer. Não é forçação, é que que tudo, na verdade, é uma aceitação. É que nem eu vejo debates, né? Eu não vejo, na verdade, a minha esposa vê a Regiane e ela fica, pô, mas ridículo, esses caras ficam brigando em debate. Eu falei, porque debate não adianta. Isso. A pessoa quer fazer um vídeo da opinião dela, faça sozinho, e cada um tem que entender. Debate, você não vai mudar a mente da pessoa. Porque você está ali justamente para defender o seu ponto até o final. E a pessoa vai explicar o dela e Pronto. começa a briga. Então, É para expor os argumentos. nós temos que, o correto é que Deus faz isso. Isso. Quando nós aceitamos, é porque Deus falou, pronto. É que nem eu falo, eu não sou melhor que ninguém. Mas tudo isso, eu naturalmente aceitei. Para mim não tem dificuldade nenhuma em vir falar, Deus é soberano, só que ainda assim eu sou responsável. Isso. Por tudo que eu faço. É natural isso. Para mim não tem dificuldade, nada. Porque é isso que diz a Desde a palavra. depravação total até o último, que é a perseverança, né? É
Perseverança é o último. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Tanto que eu queria indicar, não sei se eu posso, tem um canal no YouTube em que está fazendo uma pregação que o título é esse, Por que não sou arminiano? É recente, é do pastor Rodrigo Mocelin. É exatamente tudo o que você está falando aqui. E talvez se quiserem assistir, isso ajuda a ter um complemento a mais aos livros, que é interessante. Mas quem não consegue comprar os livros tem o vídeo. Tem esse complemento. E é muito interessante, porque tudo que você está falando é o que ele fala. E é recente, tá? Hoje mesmo deve sair a última. Ele me ligou, pediu as dicas. Mas o que eu queria dizer é isso. Esse questionamento que a gente fica fazendo, não, mas Deus está forçando a gente. Lembra, o nosso pressuposto, não há forçação, não há violação, há transformação. Mas aí você vai dizer, mas quem é Deus para transformar? Bem-vindo ao Deus soberano. Aí chega o ponto. Quem é Deus para me transformar no centro de comando? Bem-vindo ao que é todo poderoso e soberano. Aí não tem o que dizer. Porque nós queremos preservar. Tipo assim, não, eu decido. Ah, mas Deus não salvou aquele, por quê? Aí nós estamos querendo proteger Deus. Nossa, Deus não é ruim, gente, entenda isso. Ele vai salvar todo mundo. A decisão é sua, não é? Não. Deus decidiu. Isso é soberania. Ele quer te salvar. Ele muda o teu centro. Uma coisa que ninguém pode acessar, só ele pode acessar. Aí ele transforma para que você vá livremente. É isso que é argumento de alguém que quer pular, né? Você tirando, você puxando ele, você está sim tirando a escolha dele de querer se jogar, não. Você está forçando ele a não se jogar. Mas você não tem esse direito. Deus tem, ele é soberano. Nós não somos soberanos. Agora, o bombeiro ou o policial que vai dar um chute no cara para ele não pular, ele é aplaudido. Ninguém fala, violou a liberdade dele. Deixa o cara. Ninguém fala isso. Deixa o cara, você violou ele. Mas o que é Deus precisa usar disso? Dizer que ele está errado e não deixar que a pessoa vá para o inferno. Orlando, pastor Orlando. Eu acho que a gente entraria por um pouco de lógica, eu acho que é mais fácil. Se Deus viesse ao mundo e ele mesmo se manifestasse como Deus, para convencer as pessoas que estivessem à sua volta a crerem nele, isso seria o ponto final da história. E então, estatisticamente, olhando para a história de Jesus neste mundo, as pessoas que viveram com ele naquela geração não se converteram. O próprio Deus atuando no mundo, o homem não se rende a ele. E na parábola, a história de Rico e Lázaro, a resposta final de Jesus, eu acho que ela é fundamental para a gente entender algumas coisas. Abraão, porém, respondeu lá na conversa: se não ouvem a Moisés e os profetas, se não ouvem a palavra, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Além do próprio Deus andar na terra e mostrar, provar sua divindade, eu acho que nenhum calvinista, nenhum arminiano duvida disso. O coração dos homens tinha que estar aberto ao verem de fato o que estava acontecendo, tanto judeus quanto gregos e romanos. Não há uma conversão em massa da geração. E aí a resposta aqui é: ele cumpriu tudo que a palavra apontava, eles não ouviram a palavra, e ainda que alguém ressuscitasse, e esse alguém ressuscitou ao terceiro dia, nem assim as pessoas se convencem. Então, assim, se estatisticamente na amostra da população daquela época não aconteceu como se esperava, na população não aconteceu conversão em massa, se isso acontecer de novo não haverá aceitação. Então, assim, o homem está fadado à condenação se for deixado por si mesmo. Isso é lógico. Eu não preciso fazer nenhuma profunda pesquisa. É lógico. Ele veio aqui, e ele morreu e ele ressuscitou. E não crê. Nem assim, nós não temos, nem na sua vida e nem na sua ressurreição, teve conversão em massa. Em massa. Ou na totalidade. Dos que se esperava. Em massa eu posso dizer que pouco, mas na totalidade eu acho que não. Rejeitado. Se eu não tivesse essa capacidade, a resposta sempre seria: não quero. Guilherme, se eu tivesse essa Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a glória do Senhor,
e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Falamos isso em eleição. Creram os que haviam sido destinados. É muito pesado isso. Mais um texto rápido. Olha só, é isso aí. Como é que não pode resistir? Olha só, Isaías 65. Porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizeste o que é mal perante mim e escolheste aquele que eu não tinha prazer. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreiras os que te foram enviados. Veja, o Espírito falou pelos profetas, vocês mataram, vocês não quiseram, vocês rejeitaram. Quantas vezes eu quis e vocês não quiseram? Como é que a gente pode, diriam os arminianos, crer numa graça irresistível se esses textos têm homens resistindo à fé? Veja, novamente, nós entendemos que a graça é irresistível até que ela não seja mais, até quando o Espírito quebra a resistência. Então, esses textos mostram pessoas em estado de rebelião, o que é natural do ser humano, rebeliar-se contra Deus, rebelar-se contra Deus. Se for da intenção de Deus salvar, Ele vai fazer. Mas enquanto eles estão entregues a si mesmos, eles não vão. Então, a doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito não pode ser resistida. Significa que quando o Espírito quer, ele sobrepuja a resistência e torna essa sua graça eficaz. Resumindo então, a graça é irresistível até não ser mais. Quando Deus quer, Ele quebra, Ele muda o nosso centro de comando. Tá? Então Ele faz chamado. O Antigo Testamento inteiro é Deus chamando, chama, vocês estão resistindo. De fato, ao chamado externo. E é o povo de Deus, e é Israel. Nós estamos falando aqui de ímpios, de gente que não conhece a Deus. Quando Deus quer, Ele vai quebrar o coração e vai habilitar. Mais um versículo. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que é vinda ao mundo, ilumina todo homem. O que os arminianos usam esse versículo é: todo homem foi iluminado por Deus quando Jesus veio. Iluminado no sentido de, é capaz agora de entender para dizer sim ou não. Isso é um versículo que diz isso, os argumentos dele, tá? A vinda de Cristo teria trazido luz suficiente a todos sem exceção, de modo que agora nós podem rejeitar ou aceitar. A iluminação aqui refere-se a essa graça, né? Que supera as trevas. Então, segundo o arminiano, essa luz veio para tirar o ser humano das trevas. Agora ele vê, ele entende, ele consegue compreender o Evangelho, é iluminado pelo Evangelho, mas não garante que vai ser salvo. É esse o argumento. Simplesmente torna possível aceitar ou rejeitar. A prova, segundo eles, tá? Alguns rejeitaram, enquanto outros receberam. Conclusão? É uma graça que todos podem aceitar ou rejeitar. Qual é a nossa resposta? Todo homem. A luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O que é todo aqui? Lembra? Vá para o mundo da Bíblia, para o mundo do escritor. Qual é o seu público-alvo? Ele está escrevendo sobre o quê? Todo aqui é sem distinção ou sem exceção? A iluminação aqui não é para judeus só. Ilumina todo homem. Todo homem. Tem eficácia entre os gentios também. As outras ovelhas de outros apriscos. Tá? E a gente tem que compreender esse versículo com João 3,19. Olha lá para João 3,19 a 21. Veja como não dá para entender esse versículo de João 1 com João 3. Veja, é o mesmo escritor. É um pouco à frente, a gente tem que considerar tudo isso. É o mesmo que está escrevendo todo, luz. João 3, 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O que esse iluminar significa? Uma exposição que acontece quando você chega perto da luz. Há aqueles que não gostam de luz e se afastam dela. Então nós temos dois caminhos para responder essa argumentação. Primeiro, todo homem aqui não significa sem exceção, significa sem distinção. E o outro caminho é, essa luz aqui, vocês
chegaram perto da luz e viram as suas sujeiras. E pelo coração puro que vocês têm, vocês não quiseram mesmo. É o que é esperado. Quando você está limpando a casa, no escuro, você não limpa direito, né? Quando você acende, você fala, faltou aqui, ó. Quando a luz chega, você vê mais sujeira. Jesus chegou, viram mais sujeira. E o coração puro fala, eu não quero. Eu quero continuar as minhas práticas. Esse é o coração de todo ser humano. A não ser que ele seja transformado. E então a luz vai expor o quanto elas estão distantes de Deus. Não é para capacitar para a salvação essa luz, é para expor a sujeira. Não é uma capacitação para rejeitar ou aceitar. Essa é a nossa resposta. Enfim, concluindo e aplicando essa doutrina tão controversa que dá pano para manga para muita coisa, gente, no fim, de fato, é difícil porque são coisas às vezes paradoxais, não é contradição. O que é uma contradição? Eu sou o pai da Sofia e da Helena, e eu falo em um segundo depois, eu não sou pai da Sofia e da Helena. Isso é uma contradição, certo? Não entendi. O que não é contradição? Deus é soberano. Deus é soberano e o homem é responsável. Deus é soberano da sua eleição, no seu chamado. Jesus morreu pelos eleitos. Os que não crerem serão condenados. Porque não quiseram, não ouviram, se fizeram duros, rejeitaram. Durma com isso. A responsabilidade não vem da liberdade, vem do próprio Deus. Exato. Os termos é isso. A responsabilidade vem do próprio Deus. Não vem da... Por exemplo, no céu, teremos liberdade? Você não vai poder pecar no céu. E a minha liberdade? Você vai ter vontade de fazer isso. Então Deus restringiu a sua liberdade porque Ele mudou a sua vontade. Amém. Isso é ser soberano. A questão é a aceitação de um ser soberano sobre a minha vida. Mas ainda assim eu sou responsável. Esse é o paradoxo. Eu não posso sair daqui e falar, eu vou pecar porque Deus decretou que eu vou pecar agora, então eu vou decidir pecar. Você vai responder por isso. Ser escravo de Deus. Isso. E o problema do humano é ele não quer aceitar ser escravo de Deus. Porque esse monte de alimento. Foi o que Paulo disse que ser escravo de Deus é um prazer. É a lei da liberdade, Paulo chama a lei de Deus, Tiago, a lei da perfeita liberdade. Ser escravo de Cristo é ser o que nós fomos criados para ser. O problema é que o ser humano não quer ser escravo, desde o Éden. Isso luta contra a nossa pretensa autonomia. Gente, você não é livre nem para escolher sua roupa, eu já falei isso aqui. Você não veio aqui vestido com uma roupa dos anos 60. Por quê? Porque você está em 2025. Até para vestir sua roupa você não é livre. Você vai de acordo com o que todo mundo faz. Você não é livre. Nem para vestir a roupa que você veste hoje. Você não veio porque você está completamente influenciado. Você não tem liberdade plenamente. Você não é livre. Ah, mas então, durma com isso e aceite. Quem queria falar aqui, Eliseu? Eu não me incentivo a jogar gasolina, mas eu fiz o que eu quero. Sou ruim também. Por que o diabo pegou? Você estava lá no espaço. Aí está lá. Aí. Vamos lá, estende a aula, o almoço, cancela o almoço. A minha primeira ideia foi: é anjo que tinha uma certa liberdade em algumas coisas. Sim, nós entendemos. E depois do pecado, acabou. A questão da queda de Satanás tem muito pouco para nós vermos, para nós falarmos sobre isso, mas certamente ele tinha certa liberdade para se apartar de Deus e levou consigo 1/3 dos anjos do céu com ele. Mas como se eles também tivessem livre-arbítrio, se eles pudessem, aí fizeram, causou tudo que causou. Então, é complexo. Judas responde os anjos eleitos. Para isso, eles foram determinados para isso, mas decidiram sair, ainda que tenham sido determinados para isso. É essa questão da soberania de Deus, determinação de Deus e a liberdade do ser celestial. Isso. Exato, só que eles não podem ser salvos. Não podem. Serão condenados. Já era para eles. Não tem condição de salvação. Gente, vamos concluir então. Vamos lá, vamos concluir isso aqui. A obra de salvação não pode ser frustrada. A questão é, Deus se frustra quando Ele quer salvar alguém? Você tem que responder isso. Se Deus se frustra quando Ele quer salvar alguém,
Responda isso para si. O Deus soberano, todo-poderoso, se frustra quando Deus age para cumprir o seu propósito. Ninguém pode resistir, não é isso? Nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Quando nós dizemos que Deus é soberano, é inclusive na salvação. Inclusive. Porque se você dizer, eu tenho que preservar a minha liberdade, então chega um momento da sua vida que Deus não é soberano. Você tem que assumir isso. E se Deus não é soberano em nenhum momento, Ele não é soberano. Isso não é um atributo dele. A soberania está em xeque aqui. Se Ele não é atributo daquele último momento que vai dizer sim ou não, Ele não é soberano. Esse atributo Ele não tem mais. Tá? Então deixar a salvação do ser humano de fora da soberania de Deus é dizer que Deus não é plenamente soberano. É isso que nós dizemos. O arminiano tem inconsistência. Por quê? Ele vai dizer que vai cantar que Deus é soberano, vai dizer que Deus é soberano, mas no momento final da minha salvação, Ele não é. Sou eu, para que eu tenho que preservar a minha pretensa liberdade. Nós não concordamos com isso. Ele é soberano, Ele vai mudar o seu centro de comando para que você vá livremente, mas quem muda é Ele. Para que direito Ele tem disso? Bem-vindo a um ser soberano, que se chama Deus. Olha só, quando uma pessoa é eleita por Deus na eternidade, redimida por Deus, o Filho na cruz, e chamada pelo Espírito, essa pessoa é salva. Veja a concatenação da soberania. Alguém é eleito na eternidade, vimos isso no primeiro ponto. Bíblia. É conquistada a salvação dele na cruz, porque Cristo expiou os seus pecados, e o Espírito Santo vai aplicar isso ao eleito. Essa pessoa vai ser salva ou não? Vai. Por isso que é irresistível a graça. Ele vai mudar o coração para que ela deseje a graça. Olha só que interessante. Vemos aqueles que resistem ao Evangelho e dizemos, se não fosse pela graça de Deus, eu também resistiria. Não é isso? Se não fosse Deus, eu também resistiria. Gente, como é que você ora por um não salvo? Senhor, abre o coração, toca no coração, não é isso? Agora vamos lá, na sua consistência. Vamos supor que eu sou um arminiano. Fábio, você é um arminiano, você ora assim, ó, Senhor, toca o coração daquele fulano. O arminiano vai dizer, no final quem vai decidir é ele. Essa oração sua serviu para quem? Pensa nisso. Toca o coração. Tocar para quê? Para que ele seja habilitado a dizer sim ou não? Essa é a doutrina da graça preveniente. Não é? Deus tocou o coração de todos, segundo o arminiano, para que todos tenham a possibilidade. Por que você ora para que toque, se já tocou então? Esse toque que você ora para uma pessoa é para quê? Para que Deus salve, não é? Para que Deus de fato salve. Então a oração não é consistente com a doutrina. Conseguiram pegar isso? Se você ora para que Deus toque o coração de alguém para que ele seja salvo, você está se dizendo, sabendo ou não disso, que Deus é soberano no final. Se Deus não fizer, Ele não vai querer. Quantas pregações eu ouvi muito, né? Essa é a oração. Você não está aqui à toa, Deus trouxe aqui. Isso é soberania. É soberania. Então, aí o Espírito Santo de Deus vai tocar na sua alma. Vai tocar para você querer ou não? Ou é para você querer? Para você querer. Por que isso é soberania? Então nunca para não rejeitar. É inconsistente. Ok. E Eclesiastes 3 é utilizado há um tempo determinado. É lindo. Mas quem determinou? Olha lá. Deus vence nossa resistência. É essa que a doutrina diz. Ele nos atraiu realmente assim. Ele nos deu realmente arrependimento. Ele nos fez realmente nascido de novo para que recebêssemos a Cristo. Ele resplandeceu realmente em nosso coração. Ele nos chamou realmente da morte para a vida. De fato, isso é eficaz. Tá? E aqui eu termino com uma frase do Piper. O chamado eficaz, ou a graça irresistível, nunca significa que Deus nos força a nos arrependermos, ou a crermos, ou a seguirmos Jesus contra a nossa vontade. A graça irresistível não arrasta o indisposto para o reino. Ela muda a disposição do coração. Glória a Deus por isso. Ela não opera com constrangimento a partir do exterior, uma forçação. Ela opera com poder a partir do interior, como nova sede, nova fome e novo desejo. Essa é a graça irresistível.
Enquanto Deus não faz isso, vai ter resistência. Vai ter resistência. Não tem jeito. É uma coisa que eu já rejeitava, assim, e ficava aquela pessoa do seu lado, aceita Jesus. Nossa, isso aí me deixava. Não, você não quer aceitar Jesus. Não, e a mensagem, Deus usou, não, lá, né? A pregação expositiva, já vi. Pregação expositiva. Não, aceita Jesus. Aí eu já pensava, uma pregação dessa, Deus, né? E a pessoa não quer. E aí, às vezes, ia para o emocionalismo. E eu comecei a observar que aqueles que iam sem fazer apelo, sem fazer apelo ali mesmo, seria que a pessoa estava contrita mesmo, constrangida, é os que permaneciam. O que procuravam, que assim, que iam pela exposição bíblica da pregação do Evangelho, não por emocionalismo, ou por forçação de barra, é os que continuavam, que perseveravam ali na doutrina para aprender, sabe, que tinham aquela questão que deram evidências depois. Os que eram forçados, ou por emocionalismo, por outras questões que tinham lá, nem aparecia mais. Você nem via mais. Infelizmente acontece isso, né? Por conta de um clima que é gerado, uma repetição, tudo isso colabora para ser emocionais, mas não significa. Até você fala, nossa, a pessoa não entendeu o que é ser regenerado. Eles foram por emocionalismo, por forçação também. Você não quer Jesus? Deus está dizendo que ainda tem um, né? Ainda tem alguém. Tem um ou dois, ainda tem mais um. Eu fui, quando eu voltei, eu sei que foi minha conversão quando eu tinha 16 anos, por vontade própria mesmo, pela exposição bíblica, eu fui lá e chorei, pedi oração. E graças a Deus, até hoje, o Senhor tem preservado aqui, né? Na sua presença. Mas, assim, eu fui por espontaneidade mesmo. Espontaneidade não, pela vontade de Deus. Porque Deus mudou a sua vontade. Eu sei que aquele momento ali foi algo muito, assim, momento que eu vivia, não receber de Deus nada, e eu recebi o convite do meu tio pastor, e eu fui lá e ninguém forçou. Amém, glória a Deus. Aceita-se Jesus então bom, né? Como se Jesus fosse, né? Eu preciso infinitamente mais dele, né? E a pessoa fica, mas esse Jesus, nossa, não vai vir com Jesus. Ele está te esperando, está triste, está lá querendo, né? Você, então, tipo, uma coisa assim estranha demais. Né? Uma coisa que eu sempre ouvia na Assembleia de Deus, quando eu era de lá, é ser uma pregada e falar assim: Deus escolheu desde o bem da sua mãe. Que maravilha! Aí, vamos dar um calvinismo. Foi um pé de alface. Muito bem, gente. Quero indicar, vou mandar lá no grupo hoje esse vídeo aqui. Alguém já viu esse vídeo? É fenomenal. É um grupo de pessoas que está visitando uma fazenda, acho que é na Europa, pelo sotaque, eu não sei. E aí há um desafio. O pastor das ovelhas fala assim: faz tal som, né? Ele deve falar isso fora, longe das ovelhas, faz tal som e vê se elas vêm. E aí as pessoas vão lá que estão visitando. E faz um somzinho, tipo um assobio ou uma coisa com a voz. E as ovelhas com a cabeça baixa, assim, pastando. E vai outra pessoa, e grita, e dá um gritinho lá como... E as ovelhas baixam. E vai outra. Aí vai o pastor. Ele fala uma vez, as ovelhas. E vão. Esse é o chamado eficaz. A ovelha ouve a voz do pastor. Não tem como não ir. Porque eu conheço essa voz. E vai. É muito bonito, é emocionante, porque elas não reconhecem, ainda que seja a mesma musiquinha, elas não reconhecem o timbre da voz. Quando o pastor fala, todas se levantam a cabeça do pasto e chegam ao pastor. Isso é o chamado eficaz. Enquanto há um chamado externo que não é o pastor chamando, de fato é a palavra sendo pregada, mas o pastor ainda não chamou. Está sendo exposta. Arrependa-se, creia. E a pessoa está surda. E João fala, né, que as ovelhas do rebanho dele, do pastor Elias, não vai ser perdido, vai conhecer a voz. As que não é do rebanho, vai isso é a prova da graça irresistível, porque a ovelha vai. Não tem como a ovelha não ir. É esse o ponto. Tá bom? Vou mandar no grupo, assista lá. Tá? E outra coisa também que é interessante, que eu vejo você, eu queria contar testemunho, para você salva, sonhos, né? E outras coisas. E não há salvação sem exposição bíblica.
o veículo da pessoa fala, salvação. peraí, pode ver, porque teve um sonho, alguma coisa, a gente ajuda. Mas vai chegar lá e vai ser exposta a palavra. É isso aí. É o veículo da. É o veículo. Excelente. Gente, semana que vem então, perseverança dos santos. Quem é salvo? Quem foi eleito? Aqueles porque Jesus morreu. Aqueles a quem o Espírito chamou. Pode perder essa salvação? Já deve estar claro para você que é impossível. Semana que vem venha e não perca a salvação. Se você vier, você vai perder. Brincadeira. Pode parar o vídeo para mim, por favor? Ah, ele não veio.